E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês conseguem diferenciar o significado da palavra tempo e clima? Se sim, ótimo, perfeito. Caso você não saiba, eu recomendo que você assista a nossa aula. Combinado? Vamos conversar um pouquinho sobre clima e depois também sobre tempo atmosférico. Vamos entender rapidinho, é uma aula aí de 11, 12 minutos sobre esse tema tão importante, fundamental para as atividades econômicas, para a nossa vida, para o nosso dia a dia e principalmente para o nosso futuro. Beleza, galera? Vem comigo. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos conversar hoje sobre climatologia. Aliás, você sabe o que é climatologia? Não sabe? Dá uma lida aqui, ó. Climatologia é a ciência que descreve, que explica, que classifica os climas, investigando seus fenômenos e influências. Olha, o que não falta são fenômenos para serem estudados nessa atmosfera. Então você imagina quanta coisa bacana, né? A climatologia e, lógico, né? Aqueles formados nos seus cursos respectivos estudam, deve ser muito legal, né? Então hoje o que nós vamos conversar aqui é algo parecido com aquilo que eles fazem no seu dia a dia, principalmente com o beabá, que é o básico, que é o princípio de tudo. Então para nós que estamos aqui no 6º ano do ensino fundamental, a gente precisa entender basicamente como, né, que eu posso empregar adequadamente a palavra tempo e em que momento eu devo empregar a palavra clima. Mesmo porque são dois conceitos diferentes e que apresentam, né, por serem diferentes, características que são únicas. Combinado, galera? Então vamos entender um pouquinho mais o que esses climatologistas, esses meteorologistas estudam. Vamos lá, vamos começar com tempo. O que eu trago aqui para você é a forma mais comum da gente perceber nos livros didáticos ou em sites aí que você procura na internet, tá? Então vamos fazer uma leitura e depois a gente tenta traduzir se você não entender de prima. Então vamos lá, ó. Tempo atmosférico, não é tempo cronológico, cronológico é de relógio, eu estou falando do comportamento da atmosfera, ok? É o estado momentâneo da atmosfera em um determinado local. O que eu estou querendo dizer, galera? Pensa aqui comigo. Então, eu moro em Bauru, estou gravando esse vídeo em Bauru. Alguém me liga e me pergunta, por exemplo, lá pela manhã. E aí, como é que está o tempo em Bauru? Veja como ele perguntou. E aí, como é que está o tempo em Bauru? Beleza? Eu não disse clima. Tempo. Frisa isso porque é importante. Eu posso responder assim para ele. É um exemplo. Hoje a temperatura aí, segundo a previsão meteorológica, é de máxima, né, de 28 graus e eu tenho uma previsão de pancadas de chuva logo pela manhã, tá? Então pode ser que chova aí durante o período da manhã. Então veja que quando eu respondo para ele, eu uso a palavra hoje. Hoje a temperatura será de tantos graus. Hoje nós podemos ter chuva pela tarde, pela manhã. Então, quando eu uso um período curto, e eu me refiro ao dia de hoje, eu estou falando do tempo. Então, eu estou descrevendo um comportamento daquela atmosfera, daquele local onde eu vivo, naquele determinado período. É lógico que quando a gente usa a palavra tempo, eu posso me referir também a uma previsão para o dia de amanhã. Eu posso falar o que aconteceu com o tempo de ontem, aí eu tenho certeza, né, porque ele já foi, então vira um fato e não mais uma previsão. Mas ainda em termos de pensar em futuro, eu posso falar aí durante 3, 4, 5, 7 dias. Vocês vão perceber que alguns sites de climatologia que fazem a previsão meteorológica, eles também trabalham com 2 semanas. Então eu consigo fazer uma previsão do comportamento do tempo ao longo aí de 2 semanas, ou seja, 15 dias aproximadamente, tá? Então, quando você quer descrever algo mais próximo da sua realidade, daquele seu presente, é muito importante que você use o termo tempo e não clima, tá? Clima é para outra coisa. Um detalhe importante é você perceber que o tempo, ele se dispõe do momento. Então é importante que você entenda
que ele pode a todo momento, a todo segundo, ter um outro comportamento. Então veja, se você me ligou pela manhã e eu descrevi para ti qual seria a previsão da temperatura para aquele dia e ao mesmo tempo se iria ocorrer as pancadas de chuva logo pela manhã, se você me ligar à tarde, pode ser que eu te dê uma outra resposta. Você me liga 3 horas da tarde e pergunta, e aí, bateu os 28 graus? Realmente aconteceu a chuva durante o período da manhã? Eu posso confirmar que sim ou não. Por quê? De novo, galera, tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Ele pode mudar a todo momento. E, aliás, é muito importante a gente dizer isso também, tá? Por mais que nós tenhamos no futuro uma questão tecnológica aprimorando, os computadores evoluindo, né? Fazendo com que esses dados que são coletados pelos climatologistas, meteorologistas, sejam cada vez mais bem apurados e mais bem computados, jamais teremos uma previsão do tempo com 100% de garantia. Por quê? O tempo ele pode mudar a qualquer momento. Então, você tem uma variação de temperatura, uma variação de pressão, um deslocamento do ar, estava indo lá, saindo do nordeste, indo para a região sudoeste, e de repente esse vento ele muda de direção, pode mudar toda a previsão, inclusive. Então veja que é uma ciência muito difícil, por isso que a gente tem que valorizar e ao mesmo tempo respeitar muito a previsão meteorológica, especialmente quando eles não acertam, tá? Entenda que a previsão ela é muito complicada, ela depende de muitos dados e esses dados podem mudar assim, questão de segundos. Combinado, galera? Então se eu já sei como descrever e empregar o termo tempo, eu posso usar agora o quê? Clima, vamos entender? Clima, do jeito que a gente entende, tá? Ou melhor, do jeito que eu vou ler para você, veja se você entende de prima. Caso contrário, a gente vai conversar um pouco mais. É o conjunto de condições atmosféricas que se repetem e se sucedem durante anos. O que está querendo dizer com isso? Se repetem, então significa que todo ano nós vamos ter justamente esse mesmo comportamento, tá? Agora, quando ele fala sucedem, é que eu tenho sempre intervalos. Então eu tenho uma característica A que muda para B, que muda para C, que muda para D. Depois volta para A, B, C, D. E todos os anos nós vamos perceber que o clima vai apresentar essa mesma condição que foi registrada diariamente aí do tempo, ao longo aí dos 365 dias. Agora, olha que loucura, tá? Quando a gente fala de clima, para eu determinar um tipo climático em uma determinada cidade, o climatologista ele precisa colher dados meteorológicos do tempo durante 30 anos. Olha só, então todos os dias, durante 30 anos, o climatologista vai comparar qual foi a média de temperatura, quais foram os meses mais chuvosos, quais foram os meses menos chuvosos, se tem um determinado mês do ano que eu tenho um deslocamento de ar com mais velocidade, outro com menos e assim por diante. Então ele vai olhando o tempo diariamente, registra todos esses dados, coleta durante um intervalo de 30 anos e depois de 30 anos ele gera uma média para ver qual é o comportamento do clima durante um ano. Interessante, né? Então é um trabalho aí muito minucioso, preciso colher muitos detalhes e não pode ficar nada de fora, tá bom? Então veja que agora é diferente o emprego da palavra clima. Veja só, olha o exemplo que eu trouxe aqui para você. Os verões em Bauru, eles são quentes, tá? Então, ó, sempre... Opa, perdão, eu fiz uma inversão aqui, né? Os verões em Bauru são sempre úmidos. Por que o verão de Bauru é sempre úmido? Porque as temperaturas médias diárias são sempre altas. Então veja que na cidade de Bauru, com clima tropical, eu vou perceber que todos os meses que estiverem dentro daquela estação chamada verão, nós vamos ver que as médias de temperatura serão mais elevadas, e aí quando eu falo que ela é mais elevada, porque eu estou comparando com um outro período, no caso o inverno, tá bom? Então eu tenho que ter um ponto de referência para poder falar se é mais alta ou se é mais baixa. Além disso, a gente percebe que nessa estação do ano no verão,
as chuvas são mais comuns, tá? E geralmente aquelas pancadas de chuva no final do dia. Quando chega então o mês de março, que o verão vai indo embora e agora entra o outono, o que nós vamos perceber? Que as temperaturas médias começam a diminuir, assim como a frequência de chuva. E quando chega o inverno, cara, aí sim a coisa muda bastante, tá? Principalmente com o fator umidade. A umidade relativa do ar cai demais, eu fico com aquele ar seco. Então quem tem problemas alérgicos, sinusite, rinite, por exemplo, vai sofrer mais, porque perceptivelmente a umidade do ar está baixa. Você vai ver que a pele fica mais ressecada, que o cabelo seca mais rápido, que a questão das chuvas ficam menos frequentes, inclusive alguns meses nem chove na cidade de Bauru nessa estação do inverno. Isso aí é um padrão. Então, quando nós falamos que os verões são quentes e úmidos e os invernos, as temperaturas são mais amenas, ou seja, são mais baixas e ao mesmo tempo a precipitação não ocorre com frequência, no próximo ano, em 2021, eu vou perceber que isso vai se suceder, ou melhor, vai se repetir. E a sucessão entre as estações vai ocorrer novamente. Então, clima, a gente se refere a um período muito maior, ok? Geralmente, a gente usa para descrever todo o comportamento da atmosfera durante um período de 1 ano. Mas para eu saber qual é o clima adequado, eu estudo durante 30, ok? Então, clima para eu descrever o período de 1 ano, tempo para eu descrever o período de 1 dia, 2 dias, 1 semana, 15 dias. Combinado? Nas próximas aulas, nós vamos estudar os elementos e os fatores do clima e também esses gráficos aqui, que você vai descobrir daqui a pouco. Combinado? Então, um abraço aí, bons estudos e não deixem de realizar as leituras sobre esse tema. Grande abraço aí. Até a próxima aula.